Olá pessoal, boa tarde, tá de dia, né? Nós estamos nos encontrando mais uma vez, não vou ousar lembrar o número, até porque hoje não tem computador, a gente deu uma mudadinha aqui no nosso cenário, né? Vocês devem estar vendo aqui só um pouquinho dos livros, que a maior parte está aqui por baixo. E nós vamos continuar falando sobre a questão de psicopatologia, que eu acho bem interessante, até porque nós demos um start e falando sobre a questão da linha da realidade, que era aquela linha zero, você caminhando, você teria o princípio da neurose, depois caminhando mais um pouquinho, clínica das psicoses, e caminhando um pouco mais a perversão. Isso conforme se desse o afastamento da realidade. Hoje a gente vai parar na nossa primeira risquinha. Nosso primeiro risco, né? Coisa bonitinho. Que são as neuroses. Quem está livre das neuroses? Você? Eu? Pois é. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Neurótico é um doente? Interessante pensamento. Esse pensamento é o que vai nortear toda a nossa, o nosso discurso, o nosso palavreado de hoje. Na verdade, quando eu falei sobre essas 3 paradas e também coloquei ali no meio o transtorno borderline, que não seria um transtorno, mas seria também uma subjetificação de personalidade, eu estava dizendo exatamente dessa última palavrinha, personalidade. Ou seja, todos nós, como sujeitos no mundo, do vir a ser no mundo, desse vir a ser quer dizer daquele que vem a ser no mundo, é aquele sujeito que tem todo um processo histórico por trás que o determina com suas histórias, que o determina a partir das suas ações e de como essas ações podem modificar a sua realidade, a sua forma de ver o mundo e como essas ações também podem gerar sintomas no corpo, na mente, no psiquismo, enfim. Se nós pensarmos o que seria a neurose? A neurose, ela se encaixa perfeitamente na ideia da inconscientização dos processos. Ou seja, todos nós somos neuróticos. É claro que dentro da neurose nós temos processos psicopatológicos. No entanto, neuróticos, todos nós somos. Todos nós reprimimos, não é verdade? Por quê? Vamos lembrar um pouquinho aí quem leu ou quem não leu, que tenha o interesse, até porque eu estou relendo e estou achando maravilhoso. Quem me segue aí no Facebook, né? Aliás, mandar um abraço pra galera aí que tá me seguindo no Facebook. Né? Um abraço. Mandei um beijo, né? Mandei beijo de gatinho ainda, que eu tô aprendendo com a Mel. Aliás, a Mel, não falei, não tinha falado da Mel ainda. Nesse canal não, né? Mas enfim, a Mel, ela manda beijinho assim, ó. Então ela manda beijinho assim, de gatinho. Né? Ela pisca pra mandar beijinho. Mandar um abraço pro pessoal que tem me mandado mensagens, que tem parabenizado por essas vamos pensar videoaulas? Não sou professora, gente, não sou doutora. Na verdade, eu estudei só psicanálise e detesto esses rótulos, né? Muito menos o de professora, eu não tô aqui com esse intuito. Na verdade, o intuito aqui é justamente essa popularização. E agradeço muito uma qualidade que vocês têm atribuído aos nossos encontros, que é a questão de que vocês entendem o que eu quero passar. Acho que isso é muito legal. E nisso eu me sinto feliz, porque é exatamente o meu objetivo, é popularizar essa questão da psicanálise, já que ela é vista de uma forma tão elitista, né? Infelizmente. E não era isso que o nosso fundador, amado, salve o bom velhinho aí, Freud, queria. Mas voltando à ideia, no Mal-Estar da Civilização, que era o livro que eu ia falar, que quem não tinha lido, que
que gostaria de entender um pouco mais sobre o processo da psicanálise dentro de uma visão de ciências sociais, né? Leia o Mal-Estar na Civilização, o Mal-Estar na Cultura, dependendo. Se a tradução vem do inglês, vai estar como Mal-Estar na Civilização. Se estiver a tradução direto do alemão, é Mal-Estar na Cultura. Na verdade, no inglês é Mal-Estar do Homem na Cultura, né? Que no Brasil se tornou Mal-Estar na Civilização. Ficou conhecido assim em português, né? E se consagrou em português assim. É um dos melhores livros do Freud, se não talvez o melhor, porque aí ele faz um grande arranjo de todos os seus conceitos para explicar a questão da civilização ou cultura. E aí, ali, ele fala uma coisa muito interessante. A partir do momento em que o homem se torna um ser bípede, ou seja, aquele que anda com os pezinhos, né, com os dois pés e de forma ereta, né, ele tem a noção, ele começa a perceber que as suas partes genitais, elas ficam à mostra. E isso gera o quê? A vergonha. A necessidade de cobri-las. Porém, essa necessidade de cobri-las já indica o quê? Uma questão de sexualidade envolvida. Quando ele encobre suas partes sexuais, suas partes genitais, ele transforma esse amor genital, que é o amor que tem uma finalidade, que é a finalidade da procriação, né, naquele amor sem uma finalidade. E nisso começa justamente o processo de inconscientização de tudo o que é repressão, né? Então, o homem reprime a partir do momento em que ele veste roupa. Portanto, todos nós somos reprimidos. Portanto, todos somos neuróticos. Neurose não é doença. Só se torna doença à medida em que sintomas são averiguados dentro de um diagnóstico diferencial na psicanálise, né? As histéricas, por exemplo, do Freud, elas estão enquadradas nesse quadro neurótico, porque não há uma cisão de realidade, né? Então, na verdade, é só um afastamento. Dentro do processo de castração, dentro do que está inserido juntamente ao processo do complexo de Édipo, nesse momento é que o nosso superego ele se forma. O Freud faz até essa comparação no livro. E quando o superego se forma, nós nos tornamos seres civilizados, ou seja, nós temos a condição de perceber o que é ou não aceito pela cultura e pela sociedade. E aí é quando as nossas vergonhas ficam mais escondidas. Portanto, nós as reprimimos, perdão. Então todos nós somos neuróticos, num grau maior ou menor, repetido. Vamos entender a neurose de uma forma mais esmiuçada. Por quem não vive na linha da realidade, quer dizer, quem não vive no zero, vive na neurose. Ninguém vive no zero, então a maior parte da população está na neurose. Isso na época do Freud era ainda maior, portanto, o estudo das histéricas. Então vamos entender. Como se divide essa neurose? Essa neurose ela vai se dividir basicamente em dois tipos. A neurose que traz para o lado histérico e a neurose que leva para o obsessivo. Então nós temos dois tipos de neuróticos. O neurótico histérico e o neurótico obsessivo. Isso incluindo homens e mulheres. Diferente do que se pensava na época do Freud, que histeria era algo só de mulheres. Na histeria, nós teremos três tipos diferentes de histeria, certo? Nós teremos a histeria de dissociação, a histeria de conversão e a histeria de angústia. Vamos parar aí nessa histeria. Nessas histerias, aliás. Parar na histeria, né? Como se o histérico conseguisse ficar parado. Então, se você é neurótico, tente se encontrar de um lado ou do outro. Eu vou dar algumas características para que isso fique mais fácil.
Vamos imaginar que o histérico seja aquele indivíduo que ele tem uma labilidade maior, ele gosta de aparecer mais, ele reclama mais, ele não tem muito método, ele pode apresentar essas três ideias que eu dei de patologias dentro da histeria: conversão, dissociação ou a histeria de angústia. Ele sempre vai ter um discurso de vitimização ou de supervalorização, mas que vem carregado de uma ideia no inconsciente do que, quando tem uma supervalorização, de baixa autoestima. O neurótico, em geral, ele está parado numa catexia, ou seja, numa libido, que vai levá-lo à ideia de que ele sempre é visto, ou ele chama a atenção pelo seu discurso, que é extremamente sexualizado, né? Então, o histérico, ele é extremamente sexualizado. Ele precisa aparecer através dos atributos sexuais dele, através do apelo sexual, e esse apelo sexual é que vai gerar justamente as patologias, né? Então, a gente diz que o Freud, quando ele trata das histéricas, ele vai fazer justamente um exorcismo de um demônio da sexualidade não resolvida. Entendendo um pouco mais, nós temos aí as histéricas ou os histéricos que vão para aquela questão da dissociação. O que seria um histérico dissociativo? É aquele que, em uma situação de desamparo, de abandono, ele se livra da própria condição de ser e adota uma outra condição. Né? O que pode acontecer, por exemplo? Vou dar um exemplo de uma paciente que eu tive ainda em São Paulo, né? Que ela era uma histérica grave, dissociativa. Toda vez que nós tocávamos no cerne da questão dela, que era relacionada à sexualidade, pum, ela desmaiava. Ela dissociava, ela saía da realidade. Ela não queria entrar em contato com aquele traço de memória dela. Ela não queria ir lá no sistema S do inconsciente e perceber que o trauma todo só poderia ser resolvido a partir do momento em que ela jorrasse o id através das palavras, contando o que realmente tinha acontecido. Foi uma condição muito ruim que aconteceu comigo, é que eu atendia numa casa mais antiga, no bairro de Santana, em São Paulo, e as escadas elas eram de madeira, né? E eu lembro que num dos atendimentos nós tínhamos falado muito sobre a questão principal da queixa dela, e depois eu fui meio que fazendo com que ela associasse ao que era latente, ao que eu percebia que era justamente a causa da dissociação dela. Ela vinha de 4 internações psiquiátricas por causa de desmaios indevidos em lugares indevidos. E quando ela desceu a escada, no meio da escada, pós-sessão, ela desmaiou. E era uma escada em caracol. Aí todo mundo ali da recepção, era uma clínica só de psicologia, correu, queriam chamar a dona da clínica. Eu falei, não, calma, calma. E o que ela queria? Ela queria amparo. E não foi tão difícil assim, né? Eu cheguei próximo a ela, um copo de água, falei assim, bati no rosto, falei, seu filho tá aqui, acorda, tá tudo bem. Em 2 segundos ela abriu os olhos. Ou seja, não que seja um desmaio falso. Na verdade, o que ela queria me mostrar era que entrar naquele assunto para ela era extremamente difícil. E o sintoma que ela apresentava para não entrar naquele assunto eram os desmaios. Ela até disse para mim que em outras circunstâncias eles chegavam a ser convulsivos. Não dentro de uma convulsão vista neurológica, mas aquela convulsão onde ela travava os nervos, né? Ela tinha toda uma questão de fechar os braços assim, e onde ela ia parar no hospital psiquiátrico, internação psiquiátrica, porque realmente ela tinha feito todos os exames neurológicos e nada tinha sido constatado. Lembra muito os casos que a gente lê nos primeiros relatos do Freud sobre as histéricas.
Isso é uma histeria de dissociação. O que seria a histeria de dissociação? A histeria de conversão, né? A histeria de conversão é quando toda a energia de libido da histérica ou do histérico, ela é transformada numa catexia. Catexia é energia estagnada num determinado ponto para algum lugar do corpo, né, somático. Então, para não ter que entrar em contato também com o conteúdo, ela gera um sintoma, né? Aí a gente vai lembrar da Ana O. A Ana O tinha muito ela, na verdade, ela é o caso principal de uma histeria de conversão. Porque quem leu a história da Ana O, a Berta Pappenheim, sabe que ela teve 157 sintomas somáticos, né? Antes de fato de entrar em contato com a questão dela, que era relacionada ao pai, ao complexo de Édipo dela. Então, um dos principais, o que a levou primeiro a ser tratada com Breuer, que posteriormente passa o caso para o Freud, né? O caso não, os relatórios do caso, é justamente aquela paralisia de luva, onde ela não sentia desde do meio do antebraço até as mãos, né? Ela não sentia, ela era como se... E ela teve outras coisas, ela teve gravidez psicológica, cegueira psicológica, ela não andava em alguns momentos. E isso é justamente o que nós chamamos de histeria de conversão. Então vamos lá relembrando. Neurose, histeria, histeria dissociativa. Uma outra coisa legal de histeria dissociativa, que nós chamamos aqui em psicanálise, é quando acontecem aqueles espetáculos eu acho que é alguma coisa assim de circo, não sei se circo, alguma coisa assim, onde as pessoas começam por causa do vozerio ou do aplauso, enfim, circo ou alguma coisa assim, a falar com vozes diferentes, ou mesmo quando é alguma coisa relacionada a algum tipo de ritual religioso, né, onde a pessoa ela se sente possuída por alguma coisa que não é ela mesma. Quando se falam de questão de dupla personalidade, gente, dupla personalidade não existe, tá? Pensem nisso. O que existe é alguém querendo falar alguma coisa de si, e para isso talvez ela ganhe outras aparências, né? Ganhe outra voz, outro discurso, outro significante externo para um significado interno. E dupla personalidade jamais, isso é coisa de novela da Globo, né? Ponto. Realidade é outra coisa. E a histeria de angústia, que são aquelas histéricas que sempre, ou histéricos, eu acabei também comprando um pouco do discurso das histéricas por causa da leitura dos livros, que sempre estão naquela situação de vitimização. Ah, porque eu sou coitada, ah, porque isso, porque eu vou morrer, porque não sei o que, mas nunca realmente fazem nada de efeito. Esse é um caso até não tão discutido, mas é um caso sério sim, porque pode levar ao suicídio, né? A histeria de angústia pode levar a uma depressão neurótica. É na histeria de angústia que nasce a depressão neurótica. Nós temos a depressão psicótica também, e temos a depressão do obsessivo, ou seja, a depressão é uma doença que permeia todos os dois tipos principais de personalidade, o neurótico e o psicótico. E nesse caso aí, da angústia do neurótico, a gente vai ter uma autoestima extremamente rebaixada, um narcisismo rebaixadíssimo também, né? Inclusive um narcisismo que não é nem o narcisismo primário, nem o secundário, é uma desvalorização total do ser, né? Onde ele não se encontra no mundo, aparentemente, e ele se torna vítima do próprio mundo, né? E aí sim há o risco da presença justamente da questão da depressão.
Então, para quem for ler agora a questão das histéricas, eu acho que vai ficar mais fácil sacar as diferenças. Ou quem for ler algum livro aí muito interessante sobre histeria, ou sobre algum personagem, já vai poder ver, né? Ou talvez no vizinho, na vizinha. Parente não, hein, gente? Não dá problema. Depois eu falar que fui eu que falei, eu não falei nada. Eu só tá dando os exemplos, né? Para poder saber fazer essa diferenciação da histeria dentro da neurose, ok? Então tá, eu acho que nós conseguimos dividir muito bem essa questão de neurose. E quem curtir pode ir lá na minha página do Facebook, né? Vamos nos inscrever no canal, que logo logo tem um novo encontro. Até lá!